Olá, vocês! Estamos começando mais uma grande resenha Mastermind para nós discutirmos aqui os melhores assuntos ligados à hipnose, à programação neurolinguística, a este autoconhecimento. E hoje temos aí um tema muito importante da programação neurolinguística, que são aí as posições dos olhos, né? Porque para onde você olha, será que diz alguma coisa? Onde os seus olhos vão? E antes da gente chamar aqui a nossa apresentadora, a Gisele Eugênio, eu quero falar para vocês sobre o nosso endereço no Telegram, que é o t.me/resenha_hipnose, para você também entrar lá e você ter aí notificações sempre que tiver novas apresentações, sempre que for ter novas palestras, entrem lá para que vocês possam ter noção sobre isso. E agora, Gisele, para falar como os canais representacionais ajudam no transe hipnótico. Eu vi sua cabeça balançando negativamente. Eu errei, não é muito bem isso que você vai falar, Gisele? Seja muito bem-vinda. Boa noite para quem está aqui na nossa live hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no YouTube ou está ouvindo o nosso podcast. Quase isso, Thiago. Não são as posições perceptivas. Hoje eu vou falar sobre os canais representacionais da programação neurolinguística e como que isso ajuda no transe hipnótico. O que são os canais representacionais para começo de conversa, para quem talvez ainda não tenha ouvido falar sobre isso? Canal representacional é tudo aquilo que a gente baseia no sensorial. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, né? O tato na pele, também o olfato e o paladar. Lá quando o Luciano ainda era uma criança, bem pequenininha, para quem não sabe, o Luciano tem aí um pouco mais, ou mais ou menos 20 anos, eu aprendi com a sigla VACOG, Visual, Auditivo, Sinestésico, Olfativo e Gustativo. Hoje, algumas escolas já encurtaram um pouquinho essa sigla para canais VAC, visual, auditivo, sinestésico, sendo dentro do sinestésico todos os outros canais. Então, as sensações, o tato, o olfato e o paladar. E como que entender isso, como saber sobre isso, vai ajudar no transe hipnótico? Antes de eu chegar lá no nosso transe hipnótico, eu vou pegar aqui o Leandro. O Leandro já me contou que ele sonha em ter uma Ferrari amarela. Confirma, Leandro, é uma Ferrari amarela, né? E é mais ou menos o seguinte. Leandro, ele vai comprar uma Ferrari amarela. Ganhou lá um dinheiro, tá com a maleta cheia de dinheirinho e agora Leandro vai comprar a sua Ferrari amarela. Cada um de nós tem um canal representacional de predileção. E preste atenção nessa palavra, predileção, preferência. E é bastante interessante vocês notarem isso, canal representacional de preferência ou de predileção. Porque é muito comum, quando a gente aprende sobre os canais representacionais, os canais VAC, lá nos cursos de PNL, e de repente a pessoa ela assume no nível neurológico de identidade que ela é visual, ela é auditiva ou ela é sinestésica. Todos nós, dentro de um padrão de normalidade, quando eu digo um padrão de normalidade, a pessoa que nasce cega, o canal visual tem um comprometimento por ela ter nascido cega. Uma pessoa que nasce surda, ela tem um comprometimento do canal auditivo e talvez até de fala. Então, são aquelas pessoas que elas saem de um padrão de funcionalidade. Normalmente, pessoas dentro do padrão de funcionalidade
visual, auditivo e sinestésico operam nessa pessoa o tempo todo. E aqui eu vou para o meu exemplo lá do Leandro, que vai comprar a sua Ferrari amarela. Ele não quer qualquer Ferrari, gente. Ele quer uma Ferrari amarela. Então, Leandro pegou lá a maleta de dinheiro dele, chegou dentro da loja da Ferrari. E um vendedor que nunca ouviu falar sobre canais representacionais, sobre visual, auditivo, sinestésico, vê o Leandro chegando lá na estica, aquela roupa bem bonita dele, aquele sapato que ele brilha, o cabelo bem arrumado. O Leandro não está aqui aparecendo na câmera, eu não estou vendo o cabelo do Leandro, mas aquele cabelo bem assim, com gelzinho no cabelo, sabe? Aquela coisa bem visual. E aí o vendedor que não entende nada disso, chega lá pro Leandro e fala assim, nossa, você precisa ouvir o som do motor desse carro, a potência desse carro. E de repente o Leandro, ele começa a não se conectar mais com aquele carro naquele momento. Porque ele está ouvindo coisas que não está ligando, não é bem aquilo que ele está procurando. Aí tem um outro vendedor que está ali do lado só olhando a situação e conhece sobre canais representacionais. Esse outro vendedor, ele chega no Leandro e fala assim, Leandro, vem aqui comigo, espera aqui nesse lounge, ele tá aqui esperando você, aguarda só um minutinho que eu vou vir aqui te atender, fica aqui dando uma olhada, tal, tem alguns banners para você dar uma olhada, tem um quadro, olha, tem esse panfleto aqui, dá uma olhadinha nesse panfleto. E daqui a pouco esse vendedor chama o Leandro para ir lá ver o carro, a Ferrari. E aí ele diz assim, olha, essa é uma Ferrari vermelha. Eu vou te mostrar essa Ferrari vermelha. Mas, Leandro, fala aqui para mim, como que você faz? Ah, eu sou hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta, você tem um cartão? Aí o Leandro dá aquele cartão pro cara, pro vendedor. Ele olha o cartão e fala, pô, Leandro, seu cartão é bonito, cara. Nossa, essa sua logo aqui, sensacional. Nossa, quem que fez? Foi o Andrei lá da Vaca Voa? Nossa, a arte que ele faz é bonita, né? Tem umas cores, tem um desenho, um design. E guarda o cartão do Leandro. E aí ele chega lá na Ferrari e fala assim, daqui a pouquinho nós vamos ver a amarela. Você vai escolher o tom do amarelo que você quiser, numa paleta de cores que a Ferrari te oferece. Mas por enquanto, olha essa Ferrari aqui, perceba o farol dela, olha o design do farol. Olha aqui, Leandro, agora, o painel do carro, olha onde faz a ignição, olha o banco. Percebem que o vendedor, ele sacou ali aquele visual que está chamando a atenção, a roupa, um sapato. E aí ele começou a mostrar itens que chamem a atenção de um canal que naquele momento é o de predileção do Leandro, que é o canal visual. Então ele começa a usar termos, palavras que despertem algo no Leandro. Mas diferente, um outro dia o Leandro acordou ali numa predileção mais auditiva. Então o Leandro chegou lá com o carro dele, ouvindo uma música, tal, chegou, e aquele mesmo vendedor que já domina a arte dos canais representacionais, ele chama o Leandro e fala assim, olha, senhor Leandro, senta aqui no nosso lounge um minutinho, fica ouvindo uma musiquinha. Daqui a pouquinho eu chamo o senhor. Aí a gente conversa. E daí uns instantes o vendedor vem e diz para o Leandro, vem aqui ouvir o ronco do motor. Veja como, perceba, ouça como é silencioso dar a partida, da ignição da Ferrari. Ouça aqui o rádio desse carro. Qual é o tipo de música que o senhor gosta? Sei lá, eu gosto, sei lá. Leandro, perdão. Eu gosto de rock clássico. Coloca um rock clássico para o Leandro ouvir dentro daquela Ferrari.
Num terceiro momento, num terceiro exemplo, Leandro chega lá na predileção sinestésica. Leandro chega lá com um perfume bem assim, aquele que bem gostoso, que você sente até abraçado por aquele perfume. Uma calça de moletom ali, confortável, um tênis, ele chega mais trabalhado no conforto dele. Aquele vendedor que manja de canais representacionais fala assim, senhor Leandro, senta aqui no nosso lounge. Esse nosso sofá ele é muito confortável. Enquanto o senhor aguarda um instantinho, que eu já volto aqui para acolher o senhor. E dali a pouco ele vai levar lá para ver aquela Ferrari amarela e vai falar assim, senta aqui, sente o banco, liga o ar-condicionado e sinta o aquecimento do carro. Sinta como a vibração que quase não existe. E, seu Leandro, só porque é o senhor, nós vamos dar uma voltinha para o senhor sentir o vento que passa ali na aerodinâmica da Ferrari. Percebam que para cada canal representacional, para cada preferência daquela pessoa, o vendedor foi usando palavras direcionadas. E por isso que é bastante interessante, eu diria importante, que um terapeuta, um hipnólogo, um psicólogo, ele entenda sobre canais representacionais. Porque isso vai facilitar no nosso famoso rapport. Porque a gente já começa a usar termos que o cliente, que está ali na nossa frente, ele se habitua. Então, aquele cliente, já imagina aqui comigo, gente, já vem comigo aqui na ideia. Aquela cliente que chega num salto alto desse tamanho, que você olha e fala assim, não é possível, ela deve estar na ponta do pé, e isso tem um bico finíssimo, que deve estar machucando o pé dela. Mas é um sapato bonito, de grife, última moda, Fashion Week, Milão, saiu da passarela para o pé daquela cliente. Maquiada, com rímel, com cabelo escovado, penteado, trançado. Se você começar a usar termos que cheguem perto, se aproximem do canal visual, há uma grande chance de você entrar num rapport bastante rápido com essa cliente. Estou dando exemplos aqui. De forma que você comece a usar coisas do tipo assim, perceba que está claro, ficou claro para você. Termos como cores, veja como diz está colorido, imagine colorido. Porque é uma pessoa que ela está num canal de preferência visual. Vale o mesmo para os auditivos, para os sinestésicos. E por que eu chamei a atenção de que a gente não vai para o nível neurológico de identidade? É visual, é sinestésico ou é auditivo? Porque a gente varia o tempo todo. Quem que aqui nunca, levanta a mão, escreve aqui no bate-papo, quem que nunca saiu trabalhado naquela roupa lindíssima do guarda-roupa que você olhou, se apaixonou, falou assim, cara, hoje tô gata com essa roupa. E no fim do dia, você já quer chegar em casa arrancando aquele sapato, arrancando aquela blusa, jogando longe, porque aquilo tá pinicando, aquilo tá incomodando. Então, percebam que a gente varia até dentro do mesmo dia, dentro dos nossos canais representacionais. Porém, para alguns, tem um quezinho a mais, tem uma zoninha de conforto ali dentro daquele canal. Eu, particularmente, tenho uma predileção pelo canal visual. Gosto de lousa, gosto de escrever colorido, meus mapas mentais são todos coloridos, eu adoro canetinha, lápis de cor. Eu sou a famosa pessoa que
Se você está explicando uma coisa e eu tô com aquela cara creque, assim, de... Tipo, não tô entendendo o que você tá me explicando. Se você disser para mim assim, Gisele, quer que eu desenhe? Eu quero. Porque dentro do campo do desenho, eu entendo com mais facilidade. Porque eu tenho uma facilidade para o visual. Isso não quer dizer que se eu estiver aqui numa palestra e ouvir uma palestra, eu não ouço. Isso não quer dizer que eu não sinto sentimento. Eu não deixo aquilo ecoar dentro de mim. Sim, eu sinto. Porque cada um de nós tem todos os canais representacionais. E aí, lá dentro da hipnose, como que a gente usa isso para ajudar, para acolher, para entrar em contato com o cliente? Existe uma lista de palavras, e depois eu vou pôr lá no grupo do Telegram. Existe uma lista de palavras que você pode começar a treinar a usar, de forma que você comece a falar com esses clientes. Então, por exemplo, você está ali na sua anamnese, você já vai captando sinais, pistas que esse cliente está te dando. Então, por exemplo, quando o Leandro vai contar lá que ele comprou a Ferrari amarela dele, ele chega lá para o terapeuta e fala assim, cara, comprei uma Ferrari amarela. Ela tem umas curvas lindas. Meu, é a cor que eu queria. O vendedor deixou eu olhar uma paleta. Tinha 100 tipos de tons de amarelo. Eu escolhi o tom de amarelo que eu queria. Eu coloquei tal, pus um friso, pus não sei. Então, ele está dando pistas de que ele opera naquele momento, num canal visual. Então, o terapeuta que está ali ouvindo o Leandro contar sobre a Ferrari amarela dele, Leandro, essa Ferrari está comprada, você já sabe, né? Essa Ferrari já é sua. Enquanto o terapeuta está ali ouvindo o Leandro contar tudo isso, ele já está anotando as expressões, então, paleta de cores. Então, agora ele vai começar a usar termos com o Leandro para conduzir, para acompanhá-lo na terapia, abusando de termos que a gente fala visuais. Claro, escuro, dia, noite, luz, brilho, nuance, contraste. São as palavras que podem ser usadas ali com o Leandro. Então, por exemplo, quando está fazendo uma indução, tu vai falar coisas assim, veja aquilo que está ao seu redor, veja os elementos que estão aí com você, veja as pessoas, ou sei lá, talvez você veja pessoas. Então, vai usar ali com aquele cliente que está falando muito em termos visuais, você também vai abusar daqueles termos visuais. Aí o Leandro chega lá e fala assim, nossa, o motor, ele faz um... Gente, eu não sei imitar motor de carro, desculpa. Faz aquele barulhão. E tá, o som, nossa, o som é super alto, assim, ecoa, tipo, estoura o tímpano dos vizinhos 5 casas para baixo da minha casa. E ali o terapeuta tá anotando. Pô, ele se refere a coisas de sons. Então, você vai ali no transe hipnótico usar também termos dos sons. Então, lá na indução, ouça aquilo que você ouvia das pessoas. Talvez você ouça os sons do ambiente em que você está. Ouça aquilo que você dizia e ouça aquilo que você ouvia. Permita-se dizer, permita-se falar aquilo que você queira falar agora. Então você começa a usar os termos que aquela pessoa já te deu como pista naquele dia. E o terceiro é o sinestésico.
Então, Leandro está lá descrevendo a Ferrari amarela dele. Pô, tem um banco de couro. Ele te abraça, ele é acolhedor. Nossa, ele tem assim, ó, você pega no volante, ele tem um contato com a pele que dá aderência. O cheiro dentro do carro, não, o cheiro é sensacional, cheiro de carro novo. E aí o terapeuta está lá anotando. Então, ele usa termos, ele está hoje usando termos de sinestesia. E aí vai usar. Então, sinta a temperatura agradável em que está aí no seu, por exemplo, no seu lugar seguro. Sinta o vento. Sinta os seus pés que tocam o chão deste lugar em que você está. Talvez esteja confortável para você. Talvez seja um lugar amplo. Talvez seja até um lugar pequenininho, mas que seja muito confortável, acolhedor, gostosinho para você. Talvez você sinta um aroma. Percebe que cada forma como a gente fala conecta a pessoa de alguma forma também aquilo. Então, lá na indução ou durante o processo, você diz coisas do tipo: e agora permita-se tirar o peso que está em você. Você está usando uma terminologia sinestésica. Veja sair de você aquela dor. Ouça tudo aquilo que você tem a dizer. Diga aquilo que você precisar falar e põe para fora tudo isso que você precisa, que está guardado, que você nunca disse. Fale agora. Formas que você vai usar para conectar, para potencializar aquilo que você está falando com o seu cliente durante aquele trânsito, durante aquele processo que você está fazendo. E isso vale também para quem faz hipnose de rua. Porque tá vendo a pessoa chegar ali, foninho de ouvido, tá vindo, às vezes a pessoa tá ali cantando uma musiquinha, ela já tá te dando uma pista. Quantas vezes a gente já falou aqui, né, Lilian? De quando aquela pessoa tá vindo ali na street, com uma roupa de super-herói, ela já tá te dando pistas de coisas que você pode se conectar. Você pode usar a cena de um filme, do filme da camiseta. Você pode ver ali a pessoa, às vezes ela fica se abraçando, ela fica se tocando. É uma pessoa que ela tem uma sensibilidade ali na pele. Então, tudo isso que eu estou falando aqui serve tanto para clínica, quanto se você estiver fazendo uma hipnose de rua. E se você estiver fazendo uma hipnose de palco. E aí, de repente, no palco, tem aquele monte de gente. E não tem como você falar só dentro de um canal representacional. Aqui, eu falo que eu uso a técnica da voz, que é o veja, ouça e sinta. Você vai disparar o tiro para todos os lados, porque agora você vai alcançar o maior número de pessoas. Então, você vai fazer ali a indução, a condução, usando as 3 terminologias. Então, você vai começar ali. Então, vamos supor que eu estou levando alguém para o lugar seguro e a pessoa já está lá no lugar seguro. Então, eu digo assim, e agora você chega no seu lugar seguro. Veja tudo aquilo que está ao seu redor. E aí, coloca uns elementos ali para trabalhar, para acertar as pessoas que têm uma predileção naquele momento visual. Ouça os sons, ouça o ambiente, talvez hajam pessoas com você e você ouça essas pessoas. Pronto, você já trabalhou aquelas pessoas que talvez tenham uma predileção auditiva. E o sinta o lugar, sinta a brisa, sinta o lugar agradável. E, gente, presta atenção aqui no negócio. Se for usar terminologias do tipo sinta a temperatura agradável, é a temperatura agradável da pessoa. Porque talvez para mim temperatura agradável seja frio.
Eu gosto mais de frio. Mas para o Ed, seja calor. E aí, se eu digo algo assim, isso, e aí tá bem fresquinho, geladinho, ele já começa a se abraçar, porque ele começa a sentir frio. Então, esse tipo de terminologia, principalmente quando você está fazendo com grande público, hipnose de rua, ou um cliente que você ainda não sacou muito bem ali a história, você vai colocar termos mais abrangentes, de forma que você deixe a mente dele escolher. E aí, dentro das palavras que a gente usa, existem palavras neutras, que são palavras que elas podem se encaixar em qualquer um dos canais representacionais. Uma delas, por exemplo, é o percebi. Percebi. Uhum. Então, o Leandro está ali falando, eu digo para ele, percebi. Se ele estiver falando coisas visuais, percebi. Entendi. São palavras que elas são neutras, que você pode usar com qualquer tipo de cliente. E canal representacional, você também pode usar em qualquer situação. Eu dei o exemplo aqui, lá do vendedor da Ferrari do Leandro, da Ferrari amarela do Leandro, mas isso pode ser usado numa palestra, em cima do palco. Quando você está ali falando com o seu cliente, você vai usar... Você está em cima do palco falando com o seu público, com a sua plateia. Você vai usar termos visuais, você vai trabalhar a visualização das pessoas. Você vai trabalhar também o sentimento daquela pessoa que está ali te ouvindo. E você vai trabalhar sons, a sensação sonora para aquela pessoa. Ou seja, de vez em quando você vai falar bem alto, vai falar meio gritado, vai chamar a atenção. De vez em quando você vai falar mais baixinho. Isso vale para o palco, isso vale para dentro da clínica. Isso vale, inclusive, usar canais representacionais para uma postagem que você estiver fazendo na sua rede social. Quando você estiver escrevendo o texto, usar termos que fale, que toque, que a pessoa veja aquilo que você está transmitindo. De forma que, em algum momento, ela vai se conectar com aquilo que você está falando. E, Thiago, diz aqui pra gente. Perguntas no chat, eu não vi nenhuma. Se tiver alguma pergunta, coloquem aqui, até aqui essa parte, para que a gente tire as dúvidas. Tem alguma dúvida até aqui, Thiago? No chat nós não temos, eu tenho. Quero convidar todos que estão aí no chat, que tem alguma coisa para escrever, que eu vou passar a pergunta para a Gisele, os nossos mentores quiserem abrir os microfones para fazer a pergunta. Mas a minha questão, não sei se é bem uma pergunta ou se é mais compartilhar, é essa questão mesmo de a necessidade de se estar atento aos canais representacionais que aquela pessoa está no dia ou no momento, na hora de uma anamnese, né? Às vezes a pessoa vem e fala as frases que você já citou, né? Nossa, eu carrego um fardo nas minhas costas. Eu carrego um fardo nas minhas costas. Você já começa a perceber que é mais sinestésico e tal. Então, a importância disso para se conectar, né? Para ter esse rapport realmente. E, inclusive, talvez reutilizar essas palavras dentro de um contexto durante a utilização, né? Depois de fazer a indução e o rebaixamento, durante o trabalho ali de ressignificação de alguma coisa que precisa ser ressignificada, a gente usar, inclusive, as mesmas palavras. O Leandro mandou aqui, ó, a diferença de ver, ouvir e sentir associado, dissociado. Poderia falar as diferenças? Leandro, é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta que você fez. E nesse momento, eu não saberia te responder se tem uma grande diferença. Tiago, Herberto, que está aqui, nosso outro mentor, para vocês, tem diferença? Eu vi que o Herberto abriu o microfone. Quer falar, Herberto? Oi. Então, para mim não tem diferença, porque quando a pessoa
fala de si ou fala do outro, ela usa normalmente o mesmo canal representacional. Ela é uma das formas de você perceber também, não só quando ela está falando de si mesma, mas aquilo que ela percebe nas outras pessoas, o que ela percebe no ambiente, o que ela percebe fora de si, costuma estar no mesmo canal daquilo que ela percebe dentro de si. O Ed mandou aqui qual a importância do conhecimento dos canais representacionais no dia a dia. Isso daqui é sensacional. Porque você consegue se perceber. Então, daqui a pouquinho eu vou deixar um presente para casa para vocês, um desafio para vocês fazerem em casa. Quando a gente começa a se perceber, vem comigo, Ed, vê se você já aconteceu isso com você, com quem está aqui na nossa live, percebe se isso já aconteceu com vocês. De repente, um dia, você ouve a música no carro, você coloca naquele som super alto, você canta, você fala, não sei o quê. No dia seguinte, a hora que você entra no carro, o meu carro, por exemplo, quando você dá partida, ele já liga o som automático, de repente, mas tá um som tremendo. Você olha e fala assim, meu Deus, quem que ouviu assim? Aí você lembra que foi você de ontem que estava ouvindo naquele som alto. Então, entender que você está num canal representacional, você já começa a se perceber no seu dia a dia. Então, para a turma do desenvolvimento humano, que gosta, é isso aí, Leandro, eu também tomo esses sustos com o carro, né? É perfeito, isso mesmo. Quando você começa a se perceber, fala assim, nossa, hoje eu tô mais no canal X, hoje eu tô mais no canal Y. Você começa a perceber, você começa a entender coisas que estão acontecendo. Então, de repente, assim, alguém tá falando, aquela conversa no ambiente e você começa a ficar irritadiço. Então, você começa a ficar irritado, você nem sabe por que você tá irritado. De repente, você fala assim, opa, peraí. Hoje eu não tô para ouvir música alta, tem a turma falando, tem o passarinho cantando, tem o cachorro que latiu, tem o carro que passou. Ah, entendi. Hoje eu estou no canal de preferência auditivo. Então você começa a se autoajustar para entender aquilo que está acontecendo com você. Ou de repente você está ali andando na praia, de Copacabana, né? Você começa ali, todo dia você caminha. Mas de repente tem aquele dia que se você não puser um óculos de sol, simplesmente você não consegue sair na rua. Porque a claridade está ali te incomodando. Ver muita gente, sabe aquela coisa assim, nossa, tem muita gente, muito carro hoje. Então, você começa a se perceber. Isso eu estou falando da gente. Agora, imagina aquele cliente que chega para você e fala assim, eu falo com meu marido e ele não me ouve. Ou às vezes, né, o Thiago fala comigo e eu não ouço. Porque eu sou a pessoa que se desenhar, e isso acontece aqui em casa. Às vezes o Thiago está falando comigo, eu tenho que falar, pera. Porque eu, Gisele, enquanto ele está falando, eu estou formulando uma imagem na minha cabeça para entender o que é que ele está falando comigo. Então, às vezes, você explicar isso, não explicar uma live inteira de como que a pessoa vai usar isso, tal, não. Mas explicar que existem pessoas que preferem ouvir, existem pessoas que preferem ver, existem pessoas que preferem sentir. Para que, às vezes, uma relação interpessoal possa ser trabalhada. Hoje eu estava atendendo uma mãe no consultório e ela disse assim, não tem jeito. Eu compro o livro digital para o meu filho, ele não lê. Ele quer ter o livro de papel. E aí eu dei risada, né? E a gente está de máscara, tudo. Ela olhou para minha cara, aí eu falei assim, olha, é porque algumas pessoas, elas precisam sentir o cheiro do livro. Elas precisam tocar o livro. Ela tem que ver o objeto na mão dela.
E quando a gente lê pelo celular, a experiência é diferente. Então, às vezes, a gente tem que estudar, ler no celular, ou mesmo ler num Kindle, a experiência que aquela pessoa vai se conectar é diferente. E às vezes ela não se conecta. Quem aqui, responde aqui no bate-papo, na época de colégio, foi fazer uma prova e deu aquele branco, e você falava assim, eu lembro que eu vi isso no livro, estava na página X. Ou então você pensa assim, nossa, eu lembro que o professor falou isso na aula, 3 aulas atrás. Quem aqui já passou por essa experiência? Isso, Leandro, eu lembro, mas não lembro. Por quê? Você lembra da sensação. E não é sensação sinestésica, é a sensação auditiva, é a sensação visual, é a sensação sinestésica. Então, às vezes, aquela pessoa vai dizer assim, eu tenho um amigo, ele tem um abraço tão gostoso, ele não lembra a cor da roupa, ele não lembra a cor do olho do amigo, mas ele lembra a sensação. Quem aqui já ouviu coisas do tipo assim, eu gosto de estar perto de você porque você traz tranquilidade, você traz paz para mim. Porque às vezes você simplesmente começou a usar aquelas palavras, porque você já percebeu que a pessoa ela gosta de ser acolhido. A Nayara, na live do Feito é Melhor do que Perfeito, em algum momento ela falou assim, eu não lembro se foi ao vivo, Nay, ou se foi no nosso bate-papo depois, mas que ela tem um jeitinho mais assim, vou usar o termo dela, gente, ogra, que chega, grita, fala, então ela já é mais daquela ação, do bora lá, vamos lá. Então, ela vai acertar os clientes que gostam do bora lá, vamos lá, da animação. Agora, aquelas clientes que gostam do balezinho, que gostam da yoga, que gostam do tai chi, provavelmente, em determinado momento, não vai entrar ali com a Nay, numa aula com a Nay. Porque talvez para essa cliente ela vai falar coisas do tipo assim, ela grita, ela fala muito alto, ela tem a aula dela, os movimentos são mais abruptos. Então, isso são coisas que cada um vai ter predileção. E às vezes essa mesma aluna que gosta lá de fazer o tai chi, ela chega num dia lá e fala assim, não, hoje eu quero a aula da Nayara, hoje eu tô precisando daquele negócio na minha vida. Hoje eu quero aquela animação, hoje eu quero aquele eu tô precisando disso. Porque a pessoa, ela está num outro momento de vida. Acontece isso, Nay, lá com você? De alunos quererem mudar um pouquinho de ares, Ela escreveu aqui exatamente isso, mas estou mudando. Então, a Nayara é uma pessoa esperta como ela é, está trabalhando aí para ela poder navegar onde ela, Perfeito. no barco que ela cair, ela navega. O Ed perguntou aqui, ó, no transe, qual a importância do hipnoterapeuta saber perceber se o seu cliente, em que canal representacional, né, o seu cliente está mais aguçado? Justamente para você fazer uma conexão. E aí é usar e abusar daquilo. Não que você só vai falar de um canal, você vai usar os 3 canais durante o transe. Você vai falar para ele, veja ou se sinta. Porém, você vai abusar, Ed, daquele canal de predileção. Então, por exemplo, uma pessoa visual. Eu vou usar muito elementos visuais. Veja o que você via, veja o chão, veja o que tem ao seu redor, veja tudo que está aí, veja pessoas, veja... Blá, blá, blá. E aí eu vou colocar pequenos toques do ouvir e do sentir. Porque, mais uma vez eu repito, ninguém é aquilo. As pessoas têm os 3 canais. Então, às vezes você vai falar assim, veja a emoção que aflora em você. Percebe que eu estou usando 2 canais aqui. Veja a emoção que aflora em você. Sinta
tudo isso que você via, ouvia. Sinta nesse momento, permita-se deixar este momento vir. Então, você pode mesclar, misturar um pouquinho, mas elevando principalmente para aquele canal que a pessoa está entendendo melhor o mundo. É como a realidade subjetiva dela está operando. Realidade objetiva, a gente está vendo, ouvindo e sentindo. A gente sabe que a todo momento a gente está vendo, ouvindo e sentindo. Eu estou sentindo a temperatura aqui do quarto, eu estou recebendo estímulos de luz, eu estou recebendo estímulo da câmera, estímulo do computador, onde eu vejo. Aqui as carinhas, está tudo fechado, só está o Herberto e o Thiago com a carinha aberta, que eu consigo ver. Eu estou recebendo estímulos visuais, eu estou recebendo estímulos auditivos, eu estou me ouvindo, eu ouço quando o Thiago e o Herberto falam comigo. Eu vejo o que está sendo escrito aqui no bate-papo, aqui no celular, passa bem rapidinho, às vezes eu não consigo ler, então eu deixo o Thiago ler para mim. Então, percebe que a todo momento a gente tem tudo. Só que em alguns momentos a gente vai abusar, a gente vai usar do raporzinho. Estou sentindo, Thiago. Inclusive, estou ouvindo o barulho da panela. Viu? Esse eu consegui ler. Tem mais pergunta, Thiago? Tem uma minha, que é o seguinte: se a gente tem aquele cliente incógnita, aquele que não se entrega, como que a gente consegue tirar? Como é que a gente consegue descobrir em qual canal que ele está? É aquele que fala pouco, quase não se expressa, e você fica, nossa, onde será? Qual o canal desse cara? Vou dar mais uma apimentada na pergunta do Thiago, Diga. né? Manda lá, Herberto. Uma pessoa, de repente, que se diz muito vaidosa, mas que está sempre descabelada. Perfeito. Perfeito. Uma forma é você começar, que é a forma mais aqui que eu estou falando, é você começar a captar pequenas expressões. E pequenas expressões, às vezes, é uma coisinha desse tamanhozinho. Por exemplo, a pessoa vai narrar um fato e ela fala assim: nós estávamos andando na rua e estava assim, um corre-corre danado, era gente para um lado para o outro, e de repente teve um acidente e fez um puff. Pronto, ela usou uma expressão, ela usou uma onomatopeia. Lá da gramática, gente, as onomatopeias. Então, é uma pequena pista, às vezes uma coisinha desse tamanho. Ela se diz vaidosa, mas o cabelo está desarrumado. Você percebe que, às vezes, a roupa tem um descosturadinho. Então, aqui é uma cliente que talvez esteja precisando de um acolhimento para que ela entenda alguns níveis neurológicos ali dela, da identidade, de trabalhar algumas questões. Porque tem aquelas pessoas da crença, né? Ela precisa dizer para o mundo que ela é algo que, na verdade, ela não é, né? Ou que naquele momento ela não está operando. Ou, por exemplo, uma pessoa que, por mais vaidosa que seja, passou por um momento de depressão. E naquele momento de depressão, o que ela menos quer, embora ela seja uma pessoa vaidosa, na sua maior parte do tempo, naquele momento, é como se fosse um sinal de socorro. Percebe? Eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de estar bonita, ela tá toda... E aquele momento que você vira e fala assim, entendi, você é uma pessoa vaidosa, é bom ser vaidoso, não sei o quê. E aí você emenda aquela pergunta que você vai tirar o que está acontecendo da pessoa. Porque não necessariamente ela está descabelada, ela não seja vaidosa, né? Às vezes ela está passando por um momento. E, Thiago, às vezes, essas pequenas pistas, a roupa, às vezes você perguntava assim, cara, você gosta de que tipo de música? Aí a pessoa fala assim, não curto muito música não. O que você curte? Você gosta mais de filme? Você gosta mais de ler? Você vai instigando,
para perceber algumas pistas. Agora, aquela pessoa que não entrega nada, no transe, veja, ouça, sinta, você vai pôr todos os elementos naquele momento para que você atinja todos os canais representacionais daquela pessoa. Tem uma pergunta do Ed aqui, mas eu quero já deixar para você um desafio aqui, Gisele, que é você voltar nas semanas seguintes para falar sobre essas posições oculares, como é que isso pode também ajudar a gente a descobrir se a pessoa está no visual, no sinestésico. Então, assim, já pode, você que anota, né, mas já tá anotado e comprometido aqui seu próximo tema, falar sobre posições oculares com a gente. Aqui a Posições gente, perceptivas. a gente joga o desafio mesmo. Daqui a pouco eu já jogo um para Nayara também, para ela voltar a falar pra gente. Mas o Ed perguntou o seguinte pra gente aqui: como fazer o melhor usufruto do conhecimento dos canais representacionais no aprendizado? Ed, vamos lá, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é visual, que ela opera melhor no visual, e como que ela pode usar isso a seu favor? Ou uma pessoa que é auditiva, ou uma pessoa que é sinestésica, é isso que você quer saber? Responde aqui para mim, para eu entender. Abre o microfone e a câmera. Não, eu sabia que eu ia ter que abrir a câmera dessa vez. No meu caso, né, eu até estudar sobre o VAC, né, achei até interessante essa questão do VAC Go aí, que você falou, do início, né, mas eu tinha dificuldade de retenção de algumas informações, né, porque eu achava que eu era muito visual. Estudando sobre o VAC, eu percebi que eu Tá não sou dando nada microfonia com alguém. Alguém tá com... É do o Ed Ed mesmo. É o meu. Tá. Deixa eu tentar aqui, então, mudar de posição. Né? Você tá com fone ou tá sem fone? Não, tô sem fone. Deixa eu só mudar de posição aqui, talvez melhore. Melhorou ou não? Manda pergunta, manda pergunta. Fala logo a pergunta e muda. Qualquer coisa eu edito depois, tá tranquilo. Eu achava que eu era muito visual, né? E eu descobri que eu não sou nada visual, eu sou muito sensitivo e muito auditivo, né? E tinha um livro que eu estava com dificuldade de retenção de informação, sendo que a minha retenção de informação ela é muito alta, só que para aquele livro estava divagando muita informação. Até o dia que eu baixei um audiobook, né? Tá muito ruim o fone, tô vendo o Herbert tirar? Eu vou mandar no bate-papo. Mas eu entendi a sua pergunta, ou acho que eu entendi, pelo menos. A Eu quero te fazer uma Lucília pergunta, entendeu. Gisele. Eu quero te fazer uma pergunta, Manda. então. Em qual canal que o Heberto está? No auditivo, lógico. No auditivo. Vê lá se mais alguém percebeu a microfonia. Eu percebi. Tipo, para mim, enquanto ele estava falando, eu parei de olhar para a câmera e fui olhar para o Ed aqui embaixo, porque eu estava vendo a imagem dele. Uma demonstração ao vivo. Demonstração ao vivo. Misturado com o visual da Gisele. É isso aí, entendeu como funciona o negócio, gente? Às vezes o barulho tá rolando e você não tá nem aí pro que tá acontecendo. Agora, às vezes o barulho é um barulhinho desse tamanho que já te causa algo ali. Às vezes para dormir, né? Às vezes a pessoa vai dormir, algum vizinho lá de 3 casas para baixo tá ouvindo uma música, alguém dorme muito bem, o outro companheiro da cama, nossa, aquele barulho me irritou a noite inteira, eu não consegui dormir. Mais ou menos assim, entendeu? O barulho tá lá longe, mas, gente, tá dentro do quarto. O bailão tá dentro do quarto. Como é que você dorme com o bailão 3 casas para baixo? Não dá, entendeu? O Ed, é o seguinte, voltando na sua pergunta aqui de como usar isso em prol do conhecimento, do estudo ou do aprendizado. Pessoas que têm uma predileção maior a ouvir, às vezes, um audiobook ou ouvir palestra. Teve um dos nossos encontros atrás que a Lilian falou assim, que ela gosta de ouvir no YouTube. Era isso, né, Lilian? Ela gosta de ouvir, porque se ela tiver que ficar vendo ali o negócio, ela tem uma sensação de que ela está perdendo tempo. Porque ela ouve.
o que está acontecendo enquanto ela está fazendo outras coisas. E não é que ela não está prestando atenção naquilo. Ela está prestando atenção. Ela está ouvindo, ela está captando a informação. Pessoas que, por exemplo, sejam visuais. Eu leio livros, por exemplo, que têm a predileção visual. Eu leio livro com marca-texto. Eu marco as frases que me chamam a atenção, frases que... Eu tenho post-its que eu vou colocando no livro. Então, um post-it é para... Vou usar no meu TCC. Isso eu vou usar numa postagem do blog, do Instagram. Isso daqui é para resenha. Então, é um jeito. Agora, o sensitivo... Aqui eu deixo uma dica para o sensitivo. Sinta o que aquele livro, aquele texto quer dizer em você. Então, por exemplo, você está lendo ali um livro e precisa gravar aquilo de alguma forma, você pode fazer uma associação. E aí a gente faz uma ancoragem, que é uma outra forma de nós usarmos canais representacionais. Você pode ancorar na água que você toma, num suco, num cheiro. Então, por exemplo, vai estudar, você pode colocar ali um petisco para você comer, porque você associa o paladar com algo que você está lendo. Então, são formas que a gente pode usar para o aprendizado. Você está lendo um livro? Lê em voz alta. Fala o que você está lendo. Porque você está... Lembra, a gente já repetiu isso daqui diversas vezes. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, você vai pegar ali o livro, você começa a ler. O fato de não ter noção. Você lê, porque você grava, porque você está ouvindo o livro que você está lendo. Então, isso é uma forma de você fazer uma associação, potencializando aquilo que você está usando, né? Você escreveu mais coisa aqui. Tiago, você lê para mim, por favor, o que o Ed escreveu? Claro, ele disse o seguinte, abre aspas. O fato de não ter noção dos meus canais representacionais, acreditava ser muito visual. Descobri ser muito sensitivo e auditivo, e isso causava uma pseudo-impressão de visualizar, imaginar, materializar a informação. Após descobrir isso, fluiu muito melhor os meus estudos. Perfeito. Quando a gente tem noção dos nossos canais, a gente vai usar isso a favor. Agora, isso não quer dizer não, que não, agora eu vou ignorar os outros. Agora, não. Eu gosto do visual, eu não vou assistir palestra ouvindo, eu não vou pôr o YouTube lá enquanto eu estou fazendo outra coisa para ir ouvindo, porque se eu não estiver vendo, eu não presto atenção. Gente, isso é crença. Aqui no grupo tem um monte de terapeuta que pode resolver essas crenças que você começa a botar aí na tua cabeça. Entra lá no grupo da resenha, lá no Telegram, fala assim, gente, botei uma crença aqui, que porque eu tenho predileção, porque minha zona de conforto então eu não posso usar de outro... Não, gente, zona de conforto é confortável, é gostosinho, é delicinha, mas não te leva muito longe. Se esforça, se coloca dentro de outros canais representacionais para que você trabalhe. Exemplo da Naya aqui, que falou que ela era meio ogra, tal, está trabalhando isso. Porque isso faz parte da gente entender o rapport, eu vou ter que falar com o outro. Agora, se a pessoa se prende, né? Ela leva aquele canal representacional de estimação na coleirinha. Ela não se desfaz dele. De repente, ela está deixando de aproveitar o mundo de uma outra forma. Ela está se limitando também, entende? Por isso que é importante a gente ter a concepção de que a gente é tudo. A gente é tudo, né? Para que a gente possa trabalhar tudo isso daí. Eu ouvi alguém pedindo um exercício? Foi isso? Manda mais. Quem aí que pediu um exercício? Eu só vi passar aqui, ó. Tem alguma técnica para saber? É isso, Lilian?
Exatamente. A Vamos Lília lá. perguntou se tem alguma técnica. Eu vou mandar umas perguntas aqui para vocês. Lilian tá com papel. Quem tiver com papel, anota no papel aí. Beleza. Eu vou mandar... Eu vou fazer só metade do exercício, vai? Eu vou fazer 6. Porque aí eu vou ler algumas frases. A, B e C. E aí vocês vão marcando aí, hein? Vamos lá. Pergunta número 1. Logo que você é informado sobre um projeto, inicialmente você prefere A. Ver a imagem desse projeto. B. Falar sobre o assunto consigo mesma ou com outras pessoas ao seu redor. Ou sentir como ele pode evoluir. A, B ou C? Vamos lá, Leandro, Nazaré, vai marcando aí. Bora lá. Segunda pergunta. Quando você se depara com problemas, você prefere A. Soltar ideias no ar. Imaginar diferentes perspectivas. Ou falar sobre as opções. Terceira. Qual que era a segunda opção dessa daí? Imaginar diferentes perspectivas. Vou repetir, Ed. Letra A. Soltar ideias no ar. B. Imaginar diferentes perspectivas. E C. Falar sobre as opções. Quando você se depara com um problema, você prefere soltar ideia. Ah, faz isso, faz aquilo outro. Você prefere só imaginar ali coisas que podem acontecer ou falar com alguém sobre as opções. Terceira. Quando você comemora um sucesso, você prefere anunciar a novidade, contar para todo mundo? Você prefere projetar uma imagem clara para que todos vejam, postar uma foto lá no seu Instagram? Ou dar um tapinha nas costas, um abraço em cada pessoa que te auxiliou naquele processo? A, B ou C? Lilian está ali pensando, refletindo. Herberto. Gente, eu tenho uma lista imensa aqui de perguntas, eu vou fazer só uma parte dela, tá? Repetir, Lilian? Quando comemora o sucesso, você prefere anunciar a novidade, ligar para tua mãe, ligar para teu irmão e contar o que está acontecendo, projetar uma imagem, então postar na rede social, você tal, ou dar um abraço em quem te auxiliou no caminho, né? Dar um tapinha nas costas de cada pessoa que estava ali junto de você. Eu vou fazer mais uma, então a gente encerra aqui para a gente poder fazer uma leitura aqui. Quarto, quando você negocia com alguém, você prefere debater as opções, conversar, falar sobre as opções, imaginar as possibilidades daquele negócio? Pode dar certo assim, pode dar certo assado, pode ser que você faça de um jeito no futuro. Ou ter uma atitude mais flexível. Você pode mudar de opinião ali. Você pode querer hoje assim, amanhã você pode querer assado. Responde aí. A, B ou C?
Então, vou lá dar o gabarito dessas 4 que eu passei, hein? Primeira questão, logo que é informado sobre um projeto, se você respondeu a alternativa A, você tem uma predileção visual para essa resposta. A alternativa B, auditiva. A alternativa C, sinestésica. Questão 2. Quando você se deparou lá com o problema, quem respondeu A está no canal sinestésico. B, imaginar, está no visual. E falar sobre as opções, letra C, está no canal auditivo. Terceira questão, quando comemora o sucesso, você prefere letra A, anunciar novidades? Se você respondeu letra A, auditivo. Projetar uma imagem visual. Dá um tapinha, dá um abraço nas pessoas, sinestésico. E na última, quem respondeu a alternativa A, auditivo. B, imaginar possibilidades, visual. C, ter uma atitude, sinestésico. Leandro já respondeu ali que ele está pasmo. O meu deu um comercial. Deu empate. É um comercial no seguinte aspecto: se você colocar as letras, né, de cada uma, né, a primeira deu V, depois deu A, depois deu C, depois deu A. Deu vaca, só não deu vaca voa. Só não deu vaca voa. Faltou mais 3 aqui para dar o voa. Fantástico, Herberto. O meu foi puramente sinestésico. 3 a 1 visual. Pois é. A gente vai sempre oscilar. Sempre, Gisele, sempre. Por quê? Depende do nosso dia. Talvez amanhã, se a gente estiver aqui na nossa reunião e o Ed fizer o barulhinho, o Herberto nem vai se ligar que fez barulhinho. Às vezes a gente vai chamar a atenção. Herberto, ouviu o barulhinho do Ed? Ele vai falar, ouvi. Porque aí entra no radar dele de percepção. Então, agora que eu estou falando sobre tudo isso, vai entrar no canal de percepção. E aqui eu vou deixar um exercício para vocês, uma sugestão, lição de casa. A tia não vai conferir, a tia não vai dar nota, mas eu vou deixar uma sugestão aqui para fazer um exercício em casa. E aí vocês vão escolher um dia para cada coisa. Então, por exemplo, no primeiro dia, vocês vão fazer um exercício visual. A gente não pode sair na rua por enquanto. Pelo menos aqui em Campinas, estamos em fase vermelha. Estamos aqui, todo mundo guardadinho em casa, que pode ficar guardadinho em casa. Então, aí, nesse caso, quem não pode sair na rua, faz com um filme, por exemplo. Você vai pegar ali uma cena, um filme, alguma coisa, um pedacinho, coisa assim de, sei lá, 15 minutos. E vai ver aquilo. Ed passeia com o cachorrinho na praia lá, porque ele tem a empresa lá que passeia com o cachorrinho. Você pode ficar ali uns 5 minutinhos vendo algo. Depois você vai dar aquela distraída, você vai fazer outras coisas da sua vida e vai anotar tudo aquilo que você viu, que você lembra. A roupa do personagem, como que era a árvore. Você vai anotar tudo o que você viu. Primeiro dia, exercício visual. Tudo aquilo que você viu. E depois você vai lá e confere. Assiste de novo aquele trechinho do filme. Volta de novo naquele lugar lá que tenha coisas estáticas, né? Talvez não vai ter a mesma pessoa lá naquele lugar, mas para que você veja, para que você perceba se você teve a capacidade de perceber mesmo, vou ser cacofônica aqui, de perceber aquilo que tinha ali no lugar. As pessoas que têm essa predileção mais visual, provavelmente elas vão se lembrar de mais coisas que elas viram. E aí vocês vão repetir esse exercício. No segundo dia, no outro dia,
para o auditivo, tudo aquilo que você ouviu, por exemplo, da cena de um filme. Gente, aqui é interessante que seja algo que você pode voltar. Então, por exemplo, sei lá, pega um vídeo do YouTube ou do Netflix, sei lá, repete, assiste a resenha de novo, né? Para que você perceba tudo aquilo que teve de som. E quando eu digo de som, é assim, teve um carro que passou, teve um passarinho, teve alguém lá no fundo que alguém deu risada, teve uma caneta que fez um barulho. Você vai perceber tudo isso. E no terceiro dia, sinestésico, tudo aquilo que você sentiu de sensações, ok? E o microfone do Ed, das pessoas que, né, não perceberam, há uma chance de perceber quando estiver assistindo de novo essa resenha. E aqui, como a gente está quase indo para o fim, eu vou deixar aqui sugestões que vocês podem usar isso no trabalho, num processo com um cliente. Como, por exemplo, a questão de trabalhar submodalidades. Então, aquela famosa dor de cabeça que a pessoa diz assim, você pede para ela dizer para você assim, a sua dor de cabeça, qual formato ela tem? Então, a pessoa diz assim, ela tem o formato de uma caixa quadrada. Ok. Qual o tamanho que ela tem? Ela tem um tamanho grande. Então, aí você diz para ela fazer com a mão o tamanho que tem a dor dela. Qual é o peso? Se tivesse um peso, quantos quilos teria? De 0 a 10 quilos, sendo 10 muito pesado, muito forte essa sua dor, e 0 sendo nada pesado. Qual é o peso? Então, ó, você está vendo, ouvindo, sentindo, você pode pôr um som ali. E aí você vai trabalhando essa dor, mudando as percepções da pessoa. A caixa é grande? Ok, agora, que cor tem essa caixa? A caixa é verde escura. Ok, então agora perceba que essa caixa vai ficando um verde mais claro. Perceba que ela vai diminuindo de tamanho. Perceba que ela vai ficando mais leve. Perceba que ela vai virando uma bolinha. Agora ela é circular. Perceba que ela vai ficando transparente, como uma bolinha de sabão leve. Gente, percebe aqui, ó a entonação. Essa caixa pesada, uma bolinha de sabão leve. Porque você está agora conduzindo a pessoa para que ela comece a sentir aquilo que ela precisa sentir. E veja essa bolinha voando para longe. E longe, longe, lá longe, ela estoura. Você faz um barulhinho lá longe. Para que a pessoa perceba que ela dissocia, ela deixa aquilo embora. Isso é uma forma de fazer supressão de dor, né? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dorzinha, pode ser a dorzinha lá do Ed, que a Nai pediu para ele não tomar remédio naquele momento. Pode usar isso para aquele momento. Veja bem, se for uma dor crônica, como lá o Ed machucou fazendo exercício físico, chance é de que a dor vai voltar, porque ela é crônica. E nesses casos, eu trago até as minhas experiências do consultório odontológico, eu nunca faço a dor sumir 100%. Eu apenas reduzo essa dor para que ela fique agora tolerável. Às vezes, para que o cliente possa vir até o consultório para eu trabalhar com ele, seja para que o cliente, então, sei lá, você está com a criança caiu, se machucou. Você faz essa técnica até que você chegue no hospital. Então, você pode deixar uma sugestão. E ao chegar no hospital, você tem a percepção que a dorzinha volta para que o médico possa te examinar. Você pode fazer isso para uma supressão de dor. Você também pode fazer a técnica do cinema. Para quem conhece a técnica do cinema, ela é uma técnica de submodalidades. Então, é importante que o cliente ele tenha te descrito, não importante tem que ser assim, mas é bacana que você saiba como que é a cena. Então, a pessoa chega para você e fala assim, eu tenho um tio que ele falou um negócio para mim, tá?
E você vai perguntar, mas como que era? Ele estava... A cena é colorida, a cena... E aí você vai trocando. Então, se a pessoa diz assim, a cena era colorida. Então, você diz assim, ok, agora mexe lá. Eu estou sem o controle remoto aqui. Às vezes a gente faz esse exercício com um controle remoto, controle quebrado de televisão. Você dá lá na mão da pessoa, ela começa a apertar os botões. Então, você diz assim, põe mais cor, tira a cor, põe mais brilho, mais contraste. Você vai, muda a submodalidade visual. Põe mais som, tira o som. Ela vai mexer lá no controle. Isso, é agora. Você tira o sentimento dali, começa a diminuir, até ficar mais confortável para você, de forma que a pessoa vai mudando aquela cena. Em alguns casos, você pode dar uma sugestão e a cena some. Em alguns casos, você deixa ela pequenininha para que num outro momento ela possa acessar e você trabalhar aquilo. Então, são formas da gente poder usar dessensibilização de fobias. É um jeito, a técnica do cinema é um jeito de dessensibilizar a fobia. Você vai mudando. Ou vai pondo, por exemplo, a pessoa tem lá a fobia da barata. Você põe chapeuzinho de palhaço na barata, pinta a bochechinha da barata. Você torna a barata uma coisa cômica. Você está mudando na cena. Você está pondo um outro sentimento. Porque se antes a pessoa tinha o sentimento do medo, agora ela tem o sentimento de dar risada, daquela coisa que ficou engraçada ali, uma barata dançando sapateado. Né? Então, você começa a mudar os canais representacionais. Esses são alguns exemplos, muito pouquinho, de como vocês podem usar o canal representacional até para trabalhar com o seu cliente. Tiago, temos mais perguntas, mais comentários? Gisele Eugênia, nós estamos chegando ao fim, 8 horas e 23 minutos. O pessoal comentou aqui, mas eu não observei mais uma pergunta. O pessoal comentou os resultados, muito bem. O pessoal que está assistindo no YouTube, Gisele, fizer esse exercício e tiver alguma dúvida, como é que eles podem fazer para sanar as dúvidas? Podem mandar perguntas lá no Telegram da resenha. Você já passou o Telegram aqui? Já é o t.me. Você ficou mudo para mim. Ficou mudo para todo mundo? t.me. Tá ouvindo? Agora eu vi. /resenha _ hipnose. Então, é o nosso canal oficial de interação, de troca de ideias, de anúncios das próximas lives que virão. E, então, quem não está lá ainda nesse grupo, entre nesse grupo. Digita aí no seu browser t.me /resenha _ hipnose que você vai cair direto nesse grupo maravilhoso. E a gente quer te agradecer por falar em maravilhosa, essa apresentação maravilhosa, já ficando com o compromisso de voltar a falar sobre as posições aí dos olhos e te passando a palavra, te devolvendo para você fazer o seu encerramento. Muito obrigada para todo mundo que assistiu aqui ao vivo, participou, mandou perguntas, fez o exercício ao vivo. Quem estiver assistindo o vídeo no YouTube ou mesmo no nosso podcast, comenta lá no grupo ou manda um direct para mim lá no Instagram, @giselleraposo.pnl. Também posso tirar mais dúvidas se tiver lá. Bacana que seja no grupo, porque aí todo mundo pode ouvir, ler, sentir a sua pergunta. Meu agradecimento a todos vocês. Nos vemos segunda-feira com o Dr. Flávio, que vai falar sobre dor crônica, o uso da hipnose na dor crônica. Ed, fica ligado, segunda-feira é para você a live. Muito bom, muito bom. Então a gente encerra por aqui, dando um abraço aí a todos vocês, agradecendo a todos vocês que acompanharam no ao vivo ou no YouTube, e fiquem ligados aí no nosso canal. Se você não deu like no vídeo, dê o like no vídeo. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal também, porque vamos fazer esse movimento do conhecimento crescer cada vez mais. Então, um abraço a todos vocês e até a próxima resenha Mastermind.